Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 9, o seguinte: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Meu irmão, minha irmã, essa declaração de Jesus no Sermão da Montanha é um desafio para todos nós, cristãos, para vivermos aqui na terra de uma forma harmônica com os nossos irmãos. E para isso, precisamos trazer sobre nós essa característica que é importantíssima, chamada de pacificador. E eu gostaria de abordar esse tema utilizando uma epístola que é pouco usada nas pregações, a carta de Paulo a Filemão. E essa carta de Paulo a Filemão, ela é muito digna de ser examinada sob a ótica da palavra da reconciliação que temos recebido. Assim como temos a responsabilidade de apregoar aos homens a reconciliação com Deus, também temos de fazê-lo em relação aos homens. Há três personagens em evidências nessa carta do apóstolo: Filemão, Onésimo e o próprio Paulo. Filemão era um amigo de Paulo a quem a carta foi endereçada, e também um filho na fé. Seu nome significa afeiçoado, o que nos faz concluir, juntamente com o conteúdo da carta, que era alguém que facilmente alcançava o caminho das pessoas, a atenção, o respeito, e sabia como retribuir o que lhe era dado. Era a pessoa lesada nessa história, digamos assim. Onésimo era o pivô dessa história. Foi em favor dele que o apóstolo Paulo cresceu, ou melhor, escreveu esta carta. Era um escravo fugitivo, e o apóstolo Paulo intercede por ele para que Filemão o receba de volta e o perdoe. Era o que estava em falta. E o outro personagem, exatamente Paulo, o apóstolo dos gentios, e que assume o papel de reconciliador. E certamente compreendia muito bem o significado das palavras de nosso Senhor, quando disse: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O apóstolo Paulo se identifica como prisioneiro de Cristo, lembrando a Filemão que a distância entre eles se dava pelo fato de Paulo estar na cadeia por pregar o Evangelho. Mas a introdução da carta já revela o vínculo que havia entre eles. Filemão, versículos de 1 a 7, diz o seguinte: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e o Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Aqui nós vemos que Filemão era uma pessoa amorosa, muito especial e hospitaleira, e demonstrava isso para com todos. Por isso Paulo age de forma muito carinhosa para com ele ao interceder em favor de Onésimo, um escravo que havia fugido e que certamente também o havia lesado. O que temos aqui é mais do que mera psicologia ou política de bons relacionamentos, mas trata-se de uma direção do Espírito Santo na vida de Paulo, não só para resolver um problema de seus dias, mas para que ficasse como exemplo e referência para todos nós hoje. O pedido por restauração do relacionamento. E esse pedido é muito claro e direto. Filemão 8 até 17, Paulo diz: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou. Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim.
Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o possuas para sempre, não já como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Essa epístola nos revela uma história de reconciliação. Quando Paulo escreveu a Filemon, o fez movido por um único sentimento: promover reconciliação entre ele e Onésimo. E a mensagem dada a Filemon poderia ser dita assim: enquanto estou na cadeia, você deveria estar me servindo, mas não está. Contudo, Onésimo, que era seu escravo e fugiu e está em falta contigo e precisando de reconciliação, este está me servindo em teu lugar. Certamente Onésimo ainda era um cristão quando fugiu, pois Paulo diz tê-lo gerado entre algemas, ou seja, lá mesmo na prisão. Naqueles dias, a escravidão era algo muito forte no Império Romano. A pessoa poderia vir a tornar-se escravo por diversas razões. Poderia nascer na condição de filho de escravos e assim passaria a pertencer ao seu senhor. Poderia ser devido à pobreza, quando familiares eram vendidos para arrecadar dinheiro. Poderia ser devido à prática de roubos, o que culminava na prisão e na possibilidade de se tornar escravo também. Não sabemos com certeza o que levou Onésimo a ocupar esta condição, mas sabemos que ele teve um encontro com Cristo e sua vida foi transformada. Ele se tornou uma nova criatura e as coisas velhas ficaram para trás. Esta mudança é claramente vista na afirmação de Paulo a Filemon, quando disse: ele antes te foi útil, agora porém foi inútil, agora porém é útil a ti e a mim. Está no versículo 11. Paulo escolhe propositalmente estas palavras porque o nome Onésimo significa útil. Antes desta transformação, Onésimo demonstrou ser um escravo rebelde que provavelmente ainda roubou a Filemon por ocasião de sua fuga, pois Paulo menciona um possível prejuízo e a lógica nos faz entender que esse homem conseguiu chegar a Roma, onde Paulo estava preso, deve ter conseguido algum dinheiro ou forma de pagamento de suas despesas, o que um escravo normalmente não possuía. Em Filemon 18-21, Paulo diz: e se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou lhe pedindo. Agora tentemos imaginar aqui Filemon como alguém afeiçoado, dócil e que com o histórico de virtudes descritos pelo apóstolo Paulo deve ter sido alguém que certamente se classificava como um bom senhor. E ainda assim, Onésimo foge e o rouba. Acredito que essa história deixou mágoas e feridas. Deixou no ar o cheiro de ingratidão para Filemon. Não era o que ele esperava colher da parte de Onésimo. Mas por trás de tudo isso, vemos a mão soberana de Deus. Onésimo vem a ter um encontro com Cristo nestas condições e, parecendo uma grande consciência, a pessoa que o leva a Cristo é justamente um conhecido, um amigo de seu Senhor. E este homem se torna agora o seu discipulador. Imagino que muitas coisas devem ter sido tratadas na vida de Onésimo. Paulo não começou pela necessidade de reconciliação. Quando ele escreve para Filemon, já havia um relacionamento entre ele e Onésimo. Nós temos evidências de que já havia um processo de tratamento e que a maturidade vinha já brotando, pois quando Paulo diz que Onésimo era alguém que se encontrava servindo em amor, é porque não estava lá na condição de escravo, e sim por ser livre e espontânea vontade e desejo de servir. Isso é muito interessante. Ele também manifesta o desejo de voltar a se reconciliar com seu Senhor.
embora não tenha condições de restituí-lo, isto é, evidência de transformação de vida. Depois de ter fugido e alcançado as suas liberdades, ainda que de forma ilegal, Onésimo poderia não mais querer voltar a ser escravo, sob hipótese alguma. Porém, ele havia aprendido um princípio que seu discipulador costumava a ensinar. Em 1 Coríntios 7, 22 está escrito: porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Pelo constrangimento do amor de Deus em seu coração, Onésimo passa a ser um escravo. Por amor, ele passa a servir ao apóstolo Paulo e posteriormente se dispõe a voltar para Filemon. Ele entende que mesmo que tenha alcançado a liberdade no natural, agora é um escravo de Cristo e de seus ensinos e ordenanças. Agora ele percebe algo muito interessante. Mesmo reconhecendo que Onésimo havia sido transformado e perdoado por Deus, Paulo não deixa de reconhecer que ele ainda tinha pendências a serem corrigidas. A nossa transformação não remove de nós a responsabilidade de consertar algumas coisas que fizemos de errado no nosso passado. Não podemos agir certo da conversão em diante, mas precisamos resolver algumas coisinhas que ficaram para trás também. O apóstolo não promove somente a reconciliação, mas também a restituição. Esta era uma ordenança da lei mosaica. A pessoa deveria devolver o que pegou e ainda acrescentava uma indenização. Foi o que aconteceu com Zaqueu quando ele se converteu. Da mesma forma, como Paulo pede perdão em favor de Onésimo, poderia também pedir o perdão da dívida, mas não fez isso, pois sabia que este era um princípio que deveria ser praticado e não ignorado. Quantos cristãos de hoje precisam aprender este princípio? Antes de nos entregar a Jesus, deixemos para trás um rastro de injustiças praticadas e achamos que não precisamos fazer mais nada só porque Jesus nos perdoou. Mas não é bem assim. Há situações em que a restituição será impossível de ser praticada. Mas há condições em que, no mínimo, uma reconciliação, um pedido de perdão, já faria muita diferença. Tem muita gente por aí que ainda está presa a situações de seu passado. Nem tudo dá para se resolver. Veja o caso de dois personagens em destaque nesta epístola de Paulo. Temos Filemon como a vítima e Onésimo como o culpado. Ambos se converteram e conheceram a Jesus. Ambos tinham pendências e precisavam ser ministrados por Deus. E ambos precisavam de reconciliação. Mesmo reconhecendo que eram novas criaturas sem condenação alguma, conforme Paulo havia dito em Romanos 8:1, Paulo reconhece que eles precisavam desta reconciliação. Nós também precisamos. Como está a nossa vida? Ainda trazemos conosco pendências não resolvidas? Acredito que esta é uma mensagem de Deus para muitos corações que necessitam de conserto. Mas sabemos que há um tempo específico para isto. Como já afirmei anteriormente, o apóstolo Paulo não iniciou o processo de reconciliação imediatamente à conversão de Onésimo. Provavelmente este homem não tinha condições de fazer isto logo no início de sua caminhada. Talvez faltassem condições financeiras suficientes para tal. Talvez faltassem condições emocionais também. Contudo, o que imagino ser mais provável, faltava maturidade espiritual. Este tipo de atitude não se gera da noite para o dia. Tem a ver com mudança de caráter, ajuste de valores. A reconciliação costuma produzir vergonha na parte culpada quando sabe que vai encarar a vítima. Nós não sabemos quanto tempo isso levou para acontecer, mas o alvo não foi perdido de vista. Talvez você tenha ou também sinta necessidade de consertar certas pendências, mas deve procurar amadurecer o assunto em oração e busca de Deus. Não pode fazer nada correndo, mas precisa buscar conselho com pessoas que, de fato, tenham uma maturidade espiritual para lhe orientar ou discipular antes de dar o passo. Porque mesmo sendo algo certo a ser feito, deve acontecer também na hora e da forma certa.
Essa história nos ensina 3 lições práticas. Primeiro, se você é alguém que está numa condição semelhante à de Onésimo, precisa buscar acerto. Segundo, se você é alguém que, como Filemon, foi ofendido e lesado, precisa perdoar quem te fez isso. Terceiro, se você, como o apóstolo Paulo, conhece outros irmãos que tenham um problema de relacionamento quebrado, deve promover entre eles a reconciliação. Infelizmente, a intriga sempre existiu e existirá no meio do povo de Deus nesta terra. Mas é em momentos como este que os aprovados se manifestam. Em 1 Coríntios 11:19 diz: porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Se no livro de Atos dos Apóstolos e nas epístolas do Novo Testamento, mesmo em meio a um grande mover de Deus, encontramos tantos problemas de divisões, intrigas e dissensões, por que achar que conosco nada disso acontecerá? Mas quando vemos acontecer, devemos interferir como pacificadores. Talvez ao meditar nesta história de reconciliação, você tenha concluído que não se encaixa nas figuras de Filemon ou Onésimo, mas você pode ser um Paulo, pode ser um reconciliador. Há pessoas que colocam sua língua à disposição de Satanás. Tiago escreveu que a língua muitas vezes é inflamada pelo inferno, mas não podemos deixar isso acontecer conosco. Devemos semear a paz e não intrigas. E é muito importante ter o papel e presença de um mediador na hora de resolver certos problemas. Paulo aconselhou aos coríntios, em 1 Coríntios 6, a partir do versículo 1 até o 7, a levantarem alguns como juízes na igreja, a fim de julgar entre eles as questões e diferenças dos irmãos. Não é necessário ter pressa. Paulo regou o processo com oração e diálogo, e quando tudo aconteceu, só promoveu a edificação. Não adianta reconciliar à força. A coisa tem que fluir nos corações das pessoas primeiro. E foi o que Paulo disse a Filemon nos versículos de 8 a 10. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Isto é como aquela mãe que obriga os filhos brigados a darem as mãos e dizerem que perdoam um ao outro. A reconciliação só acontece para não apanharem da mão. Mas não funciona de fato, não desse jeito. A reconciliação deve ser pregada e ensinada, deve ser aconselhada e dirigida, deve ser praticada na igreja hoje nos moldes desta história de reconciliação que o Espírito Santo fez questão que ficasse registrada para nós. Que Deus nos ajude nessa missão. Pensemos nisso, no amor de Cristo